Agora esta chamada está sendo gravada. Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso e supremo, santo é o teu nome, bendito sejas entre todos os seres deste universo. Obrigado porque tu enviaste o nosso filho, o teu filho, para morrer em nosso lugar. Neste momento nós pedimos a presença do Espírito Santo em nossa vida, para que ele nos ilumine, para que ele nos guarde, para que ele somente nos guie em tua palavra, e somente ele também toque os nossos corações, e somente a tua palavra seja exaltada neste momento. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo, Jesus o Salvador. Amém. Amém. Daniel no rio Tigre. Então já havia passado 70 anos desde que Daniel e seus amigos foram levados cativos à Babilônia. Daniel estava bem idoso, com cerca de 90 anos de idade, e ainda cumpria seus deveres como estadista, ou como político, né? Naquela terra estrangeira, agora sob o domínio dos persas. Você lembra da história, né? Que o rei babilônico naquela situação lá, que na verdade era o sobrinho do rei, né? E Nabopolassar, se não me engano, enfim. E aí o sobrinho dele é que estava lá, e ele falou assim, se você descobrir o que está escrito na parede, eu vou te dar, né, você vai ser o terceiro do meu reino. Aí o Daniel falou assim, Deixa quieto. ô parça, deixa eu te falar, seu reino já acabou, né? E aí, então, veio justamente a Pérsia, né? Ciro, rei persa, já havia emitido um decreto que permitia aos judeus voltarem e reconstruírem os muros e o templo de Jerusalém. Isso está lá em Esdras 1 a 4. Então, já era essa situação lá. Ele já estava no fim, já tinha acontecido o fim da Babilônia e já estava o início do reino da Pérsia como o reino mundial, que dominava. O que é importante também de a gente saber? Algumas pessoas, só para você saber, tá? Algumas pessoas, elas acham que o livro de Daniel ele não foi escrito por Daniel. Ele foi escrito por judeus 200 anos ali, antes de Cristo, mais ou menos, como uma tentativa de fazer um livro de que ele elevasse os judeus, levantasse a moral de novo dos judeus. Só que tem um problema, muitos problemas com essa teoria. Primeiro, eles dizem o seguinte, olha, parte do livro foi escrito em aramaico. Né, e o aramaico não era a língua original lá da Babilônia. Só que tem um problema aí, porque o aramaico era a língua original, a oficial, dos caldeus. Dos caldeus não, desculpa, dos persas. E aí mostra o quê? Contribui que, mais uma vez, o livro de Daniel foi escrito nesse período do fim da vida dele. Outro ponto importante, que confirma que Daniel foi escrito por ele mesmo, que é o autor real. Ele fala, por exemplo, o tipo de aramaico que ele escreveu lá, era o tipo de aramaico que era escrito naquela época, e não no tipo de aramaico que era falado na época em que os judeus teriam escrito aquilo. Outro ponto importante, o aramaico era a língua de negócios, de comércio. E ele era um estadista. Ou seja, ele sabia aramaico. Ele sabia a língua dos hebreus, ele sabia a língua aramaica, ele sabia também a língua dos caldeus, que é lá da Babilônia. Então, para ele não teria problema nenhum de alguma coisa ele ter escrito naquela língua, né? Enfim, tem vários pontos aí que mostram que realmente Daniel viveu justamente nesse período do fim, na verdade, né, o ápice do ápice da Babilônia, que deu na queda da Babilônia, e o ápice e o início do reino sírio, né, e persa.
Os samaritanos, povo vizinho de Israel, ofereceram ajuda para essa reconstrução, mas a oferta foi negada por causa da idolatria deles. Como vingança, eles levantaram falsas acusações contra os judeus e tentaram influenciar o rei da Pérsia a retirar a sua ajuda e revogar a sua ordem para reconstruir Jerusalém. Então, daí que vem toda a briga entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, eles, quando o povo de Israel foi expelido, entre aspas, né, a Jerusalém foi destruída, tal, eles também eram daquela região, mas eles ficaram esparsos, e eles tomaram mais ou menos conta daquela região, eles tomaram aquela região ali, e quando os judeus voltaram, eles falaram assim, a gente quer ajudar vocês a reconstruir o templo de vocês. Só que qual que é o problema? Como eles tinham se espalhado, eles não seguiam só mais a Deus, eles seguiam a Baal, eles seguiam a Astarote, eles seguiam, sei lá, qualquer outro povo lá, Deus que eles conheciam, eles seguiam também. E aí o povo de Israel falou assim, não, tu não pode construir o meu templo se você adora outros. Aí o povo ficou bravo, né? Os samaritanos ficaram bravos. O que eles faziam? À noite eles iam lá e tentavam derrubar tudo que eles construíam, atacavam os soldados e faziam um complô com o rei da Pérsia, tentava falar para o rei da Pérsia, ó, esses caras estão fazendo besteira aí, ó. Então tentava diminuir eles, né? Por isso que na profecia de Daniel diz que o templo seria reedificado, mas em tempos angustiosos. Mas nós vamos ver isso aqui, tá? Então vamos lá. O que sucedeu a Daniel quando ele caminhava às margens do rio Tigre? Vamos lá, Daniel 10:1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo, e ele entendeu o assunto, e teve entendimento da visão. Muito bem. Então, quando ele estava caminhando às margens do rio Tigre, né? Daniel e seus assistentes estavam caminhando e ele recebeu uma grande visão. Aqueles que o acompanhavam foram tomados de grande temor e eles fugiram, saíram correndo, né? E aí o que acontece? Só Daniel viu a visão e ao final ele ficou muito enfraquecido, ele ficou muito mal. Então lê aí o verso 2 até o verso 4. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Lê até o Continua? 7. Pode ler até o 7. Seu corpo também era semelhante a berilo, e sua face com a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Muito bem. Termina o 8 aí, só para... Portanto fui deixado sozinho, e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Tá. Então Daniel, ele viu alguma coisa que deixou ele... E aí é um detalhe muito importante que você lembra quando a gente estudou sobre o dom de profecia, lembra? Quando você tem uma visão de Deus, você fica fraco, sua força se esvai, né? No caso dele aqui, ele falou que o negócio foi tão intenso que até a feição dele mudou. Ele deve ter ficado muito, muito, muito fraco, né?
Ele já não estava bem, porque ele já estava meio... Ele já estava marromeno assim, porque ele já não estava comendo, né? Mas ele ficou muito fraco, não sobrou forças para ele. Então, olha só, Daniel viu um grande conflito envolvendo o povo de Deus e seus inimigos. Os samaritanos tentavam influenciar o rei da Pérsia a não permitir mais que os judeus reconstruíssem a cidade e o templo de Jerusalém. Como resultado da oposição, a obra de reconstrução teve que parar. O idoso profeta ficou angustiado, pois, de acordo com a profecia de Jeremias, já tinham passado os 70 anos de cativeiro da Babilônia, e o povo estava impedido de reconstruir o templo. Então, vamos lá. Então, essa era a situação que ele estava. Ele estava muito chateado, por quê? Porque o povo estava impedindo, né? O povo samaritano estava impedindo justamente a reconstrução do templo de Jerusalém, que disse que seria reconstruído. Olha só, Jeremias 25:11, vamos lá dar uma lida. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então tá, então ele tinha lido já isso e ele sabia que, ok, então nosso período de ser cativo, né, que a nossa terra ficaria destruída e desolada, era 70 anos, tinha passado já. E o Ciro tinha dado autorização. E aí eles foram, né? Leu 12 agora. Calma aí que eu voltei para Daniel sem querer. Tá, Jeremias 25, 11 12. e 12. E acontecerá que, quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Tá, então realmente o Babilônia tinha caído, né? Sim. Então Deus tinha punido a Babilônia pelo mal que eles tinham feito. Babilônia caiu, cumpriu a profecia. Então, o que estava na profecia de Jeremias para acontecer, já tinha acontecido. Então tá. Então, quando a gente vai para Daniel 9:2, olha só, o que está escrito lá em Daniel 9:2? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. Muito bem, então ele falou, cara, eu estava lendo a Bíblia. Legal isso aqui, né? Então o Daniel estava lendo a Bíblia e ele falou, nossa, são 70 anos que a gente vai ficar no cativeiro. Então tá para acabar, né? Tá para acabar, na verdade, assim, acabou, porque ele tá falando que no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, ou seja, já era do Assírio. Então falou, então a gente vai ser liberto, que acabou, né? E aí vem o quê? Justamente Esdras 4, 4 e 5. A gente volta lá na Bíblia. Esdras, Neemias, Ester, Jó. 4, 4 e 4, 5. 4 e 5, isso. Cadê? Então o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá, e os perturbou no edificar. E contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Tá vendo? Então o adversário ali, né? O adversário, eles estavam justamente contra o povo e contra a criação lá do Estado de Israel de novo, né? Da construção de Israel de novo. Agora vamos lá. Por que era tão importante a reconstrução do templo? Por que era tão importante assim reconstruir o templo de novo? Então vamos lá. 1 Reis 8:43. 1 Reis
8:43. Calma aí. Lá pra frente, né? Não, para trás. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Depois de Deuteronômio. Pô, então é pra frente. Ah, pra frente não, pra trás, desculpa. É. Achou? Calma aí que eu tô achando aqui. Peraí. Ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. 1 Primeiro Samuel, rei. 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. 1 Oito. Reis, 8:43. 8:43. Achei. Ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e faz segundo tudo o que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome, temer-te como faz o teu povo, Israel, e que eles possam saber que esta casa, a qual edifiquei, é chamada pelo teu nome. Ah, a gente já tem uma ideia, né? Enquanto você vai procurando Ageu aí, 2:7, que está lá no fim da Bíblia, nos profetas menores, mas a gente já tem uma ideia. A ideia de você reconstruir Jerusalém é para que você pudesse reconstruir o templo, para que os povos de toda a terra pudessem vir e adorar. Essa era a ideia de você reconstruir. Por isso que era importante você reconstruir Jerusalém, porque a ideia era que você tivesse um lugar para que os povos pudessem vir adorar. Então vamos lá, Ageu 2:7. É depois de Coríntios? Não, é profetas menores, é antes do Novo Testamento, entre Abacuque, Zacarias, tem Ageu, é um livro bem pequenininho assim. Sofonias, Miqueias, Obadias, bem pequenininho. Malaquias, né? Isso. Peraí. Mateus, Malaquias, Vai Zacarias. voltando. Achei. Ageu 2:7, acho. Vamos lá. Isso. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo de onde saiu o nome do livro, né? Desejado de Todas as Nações. Tem um livro que tem esse nome. Mas, ó, a ideia de você ter que reconstruir o templo era justamente por quê? Porque eles tinham que reconstruir o templo porque eles saberiam que o Messias ia vir no templo. Então, o Messias, o Salvador do mundo, que abalaria todas as nações, ele iria encher de glória aquele lugar. Então eles falavam, vamos reconstruir o templo, porque enquanto a gente não tiver esse templo reconstruído, o Messias não vem. Então a gente tem que reconstruir. Então eles estavam, eufóricos com isso. Obviamente, eles não tinham muito noção de tempo, né? Eles achavam como, tipo assim, vamos reconstruir o templo, qualquer hora agora pode acontecer, de repente daqui a uma semana. Então, né? Eles queriam fazer o negócio rápido ali, né? Então, olha só, o santuário era o centro da verdadeira adoração estabelecida por Deus, né? Ele havia ordenado a Moisés a construir um tabernáculo para que pudesse habitar entre o povo. Depois que Israel se estabeleceu como nação em Canaã, Davi desejou no coração edificar uma casa para o Senhor. Porém, foi Salomão que construiu, né? Davi sempre quis fazer o templo, mas Deus falou assim, não, meu amigo, você não. Por quê? Você sabe por quê? Porque Davi, cara, era um guerreiro. Ele entrava na cidade, matava velho, idoso, idosa, criança, bicho, não tinha, era tudo no fio da espada. Ele ia lá e arrebentar, matava todo mundo. O cara era sanguinário. Ai, mas como assim, Léo? Sim, era a mandado de Deus, sim. Mas ele tinha prazer nesse negócio. Tanto é que por várias vezes
o exército ia lá e falou, não, mas deixa que eu vou também. E ele ia na linha de frente, cara. Ele não queria ficar lá atrás igual o rei, assim. Não, estou na guerra, mas eu estou na linha de trás. Não. Ele arrancava a espada lá, saía cortando a cabeça dos outros. Era isso que ele... Era isso. E Deus falou assim, então, não. Eu não quero que o meu templo esteja associado com uma pessoa cujas mãos estão manchadas de sangue. Você vai preparar tudo. Você vai recolher todos os materiais, tudo. Mas construir, não. Tá? Então, assim, este templo era magnífico em esplendor, muito bonito. Mas agora, nos dias de Daniel, ele estava o quê? Em ruínas. Ou seja, o templo de Deus, que tinha substituído o templo mosaico, que era tabernáculo, né? Que era móvel, estava destruído. O propósito de Deus era que, através dos ensinamentos do templo, todas as nações tivessem a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus. O profeta Ageu profetizou que o Messias, aquele que para quem os símbolos do santuário apontavam, encheria de glória a casa do Senhor. Ou seja, eles tinham construído um templo, o Messias não tinha vindo ainda e ele tinha sido destruído. Eles falavam, caramba, vamos, gente, acelera aí, cara, bora, vamos fazer esse negócio funcionar, porque senão não vem. Tá? Então, olha só, a gente leu Ageu 2:7, né, que diz que abalarei todas as nações, o desejado de todas as nações virá e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Se você der uma olhada em Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 2:49, Dois 49. isso. Jesus ainda era criança. E ele lhes disse: Por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sob os negócios de meu pai? E acharam ele no templo. O que aconteceu? Eles tinham ido justamente para Jerusalém para fazer as festas da Páscoa, e esse negócio durava tipo dias. E as pessoas iam para Jerusalém, né? Então o povo, eles iam para lá. Então era muita gente espalhada e chegava no centro. E era comum, por exemplo, tipo, as crianças, o pessoal tá voltando, tá com fulano, tá com a fulano, tá não sei o que, tá com os outros amigos e não sei o que, lá. Quando eles estavam voltando, né, os pais, né, José e Maria estavam voltando lá, descobriram o quê? Que Jesus não estava na caravana. Descobriram que Jesus não estava voltando na caravana. Não estava entre os companheiros, não estava entre os amigos. Procuraram. Cara, e não acharam Jesus no meio da caravana lá. E aí o que eles fizeram? Voltaram, ele deve ter ficado lá. Procuraram também na cidade, saíram procurando até que eles chegaram no templo. Quando eles chegaram no templo, estava Jesus lá sentado no templo, com 12 anos de idade, conversando sobre a Bíblia com os sacerdotes. E os sacerdotes, no verso 40, lê o verso 47 aí, E todos os que ouviam, admiravam-se com o seu entendimento e com as suas respostas. Ou seja, ele estava lá, conversando, falando de Bíblia, falando de profecia, e o povo, quem é esse aí, cara? O moleque tem 12 anos. Esse moleque aí, né, mano? Né? E aí, quando a mãe chegou, né? O pai chegou, na verdade, a mãe chegou e falou assim: por que você é louco, menino? O que você tá fazendo aqui, cara? A gente ficou doido, com o coração na mão te procurando, você sumiu, desapareceu. Aí Jesus deu essa resposta para eles.
Para ela, no caso, né? Por que Porque, procuraste por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios do meu pai? Tipo, na lata, né, mano? entende? Falar assim, qual que é a sua admiração? Eu ia estar na igreja, eu ia estar no templo, eu estar cuidando dos negócios do meu pai, do céu, tipo, né? Eles não entenderam muito bem a resposta deles ali, mas a mãe ficou chateada. Só você ler o verso 51 ali, ó. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e eram-lhe sujeito. Mas sua mãe guardava todos os dizeres no seu coração. Ela ficou magoada, do tipo, meu, como assim, cara? Você é meu filho. Né? E Jesus disse, meu, tá falando com o Messias, calma aí, meu propósito é outro. Tenho Dá 12 uma, anos, mas, dá uma segurada aí, né? Pô, né? é, pô. O que é importante? Diz que Jesus era sujeito, ou seja, Jesus obedecia, tudo bem, vou fazer, ok. Ele lhe era sujeito, mas ele tinha a sua autoridade, já com 12 aninhos. Então, assim, a profecia de que Ageu tinha feito, de que o Messias, o Salvador do mundo, o desejado de todas as nações, iria no templo, se concretizara ali. E muita gente diz que justamente que não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai, também pode ser uma referência direta ao cumprimento da profecia de que Jesus entraria no templo que tinha sido construído. Tá? Beleza. Então, vamos lá. O que fez Daniel quando soube das ações dos seus inimigos? O que ele fez? Daniel 10, 2 e 3 e 12. Naqueles dias, eu, Daniel, estava prenteando por 3 semanas inteiras. E eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. Vou ver o 12 agora. Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Muito bem, ou seja, né, ele se humilhou ali, né, ele deixou de comer, entrou em jejum, né, não disse que foi jejum completo, mas disse que pelo menos nada que era gostoso ele comia. É tipo aquelas promessas, não vou comer chocolate, né? Ele falou, ó, pão agradável não entrou na minha boca, nem carne nem vinho. Ou seja, meu, de repente ele viveu só de fruta ali, Só de né? batata, mano. Exato. Então, assim, ele não estava muito bem, assim, não estava muito feliz. Ele estava se humilhando, ele estava jejuando, ele estava orando. E aí, quando o anjo veio para ele, falou assim: a gente sabe que você estava se humilhando, né? Não temas. Desde o primeiro dia que você se humilhou o coração, Deus te ouviu. E aí entra dois pontos importantes. Jejum. Jejum é uma forma de humilhação, sim, para dizer que você está inteiramente na mão de Deus naquele momento. Você está entregando a sua vida, o seu bem-estar na mão de Deus. Algumas pessoas usam o jejum como forma de barganha. Jejum não é barganha. Bom, vou jejuar para que Deus me escute. Não, não é isso. A ideia do jejum é que você se humilhe para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Inclusive, Jesus repreendeu algumas pessoas, porque as pessoas jejuavam e ficavam andando tudo, ai, nossa, eu estou muito fraco, andava cambaleando para mostrar para os outros que ele estava jejuando, para falar, olha, que homem espiritual. Eu li que, não sei se foi Jesus que falou, né, Léo? Como é que ele falou para não parecer que tá
tá ruim, né? Tá alguma coisa assim, não é com essas palavras, né? Sim, sim, não, Não mas faz. é isso mesmo. É isso É, mesmo, né? a ideia é, tipo, se você vai jejuar, não é para você ficar falando para todo mundo que você está jejuando, né? Vamos lá para Mateus 6. E como Mateus funciona, 6. Léo, o jejum? Já já te explico. Vamos lá, Mateus 6, 16 a 18. Olha aí, ó, o título dele. Mateus 6, 16 a 18? Uhum. Ensinamentos sobre jejum. Além disso, quando jejuardes, não sejais como hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Muito bem. Formas de jejum. Jesus, ele deu um exemplo de forma de jejum, né? Quando ele foi para o deserto, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, onde ele só bebeu água. É um exemplo de jejum. Outro exemplo de jejum é um jejum como Daniel fez, é um jejum parcial, onde que tudo aquilo que ele gostava, o que, né, tipo, ele deixou de lado, mas aquilo que de repente era essencial para ele, até porque ele não era mais um novinho que podia ficar 40 dias sem comer nada, Não tinha tanta né? glicose, né? Ele fez jejum daquilo que era bom, ou seja, ele comia só o básico do básico para ele continuar vivo. É importante a gente entender que o jejum, a gente não tem uma receita de jejum. Mas por que que isso é importante? Porque o jejum, ele tem que ser voluntário e tem que ser uma forma de abstenção daquilo que te supre, daquilo que te gosta, né? Vou dar um exemplo, eu não vou dar um exemplo meu dizendo que eu sou o cara mais certo do planeta, mas não é nada muito longe disso. Mas quando eu vou, por exemplo, no sábado, na sexta para o sábado, eu normalmente eu já não como, mas de sexta para o sábado eu não como mesmo de manhã. Eu quero ir para a igreja em jejum. O meu cérebro ele vai estar mais atento, né? Eu tomo água, mas o meu cérebro vai estar mais atento, meu organismo não está digerindo nada, para que o Espírito Santo ele possa falar comigo de forma clara. Porque aquela história você sabe. Se você se empanturra de coisa e você vai comer, vai estudar, você não aprende porcaria nenhuma. Agora, se você está com o seu organismo limpo ali, né, o seu cérebro ele vai ter uma melhor forma de armazenamento e de processamento de ideias. No caso do jejum que Jesus fez, que Daniel fez, que Davi fez, que outras pessoas fizeram, era uma forma de humilhação, sim. Então eles tiravam aquilo que de repente lhes era prazeroso, né? E falavam assim, tudo bem, eu preciso alcançar uma bênção, ou eu quero que Deus olhe para mim. E Deus olha sim para quando nós, entre aspas, sacrificamos. Não é moeda de troca. É importante entender isso. Jejum não é moeda de troca, mas jejum é uma amostra de que você está se colocando inteiramente ou na mão daquele que coordena tudo. Inclusive, quando você começar a ler mais os livros os livros Espíritos de Profecia, eles falam bastante sobre o jejum e oração. Jejum e oração, sempre juntos. Os dois juntos. Jejum e oração, assim como você leu com Daniel. Ele estava de jejum e estava orando. Assim como Davi, para que o filho que ele teve com a Betsaiba lá não fosse morto, como havia sido prometido, ele ficou em jejum e oração. Quando o filho morreu, ele levantou e foi comer, né?
Aí o pessoal fala assim, nossa, mas como assim, cara? Quando ele estava doente, você estava jejuando, e agora que ele morreu, né? Ele falou assim, agora não faz mais sentido. Eu entreguei na mão de Deus, ele quis que fosse assim, então tá bom. Né? Então, eu entendo, e agora sou eu, Léo, entendo, que a oração ela tem poder. Mas a oração com jejum, ela tem mais poder. Porque você vê por diversos momentos na Bíblia as pessoas tentando alcançar o favor de Deus e elas jejuam. E você tem uma resposta. Nem sempre é positiva, como não foi o caso de Davi, mas você tem uma resposta. Né? Então eu entendo sim que Deus, quando nós jejuamos, ele olha com um olhar diferente para nós. Porque nós estamos nos humilhando, nós estamos colocando inteiramente nas mãos dele. E é por isso que Jesus fala, tendo esse conceito em mente, por isso que Jesus fala, se você jejua, para de querer ficar mostrando para as pessoas que você jejua. Porque o objetivo do jejum é justamente a humilhação, a tal dependência do poder de Deus. E não você ficar mostrando que você é nossa, como ele é um espiritualizado, olha, ele até jejua, olha lá, tá fraquinho, tadinho. Tá trançando as pernas, porque ele tá indo, né? Ele vai de primeira classe para o céu, porque ele jejua, entende? Não, a ideia não é essa. Inclusive ele fala, faz em secreto, fica quieto, fica de boa aí, fica quietinho. Deus vai te ouvir. Você viu? Ele escreveu aqui, ó. O teu pai que te vende em secreto, ele vai te recompensar. Ou seja, o próprio Jesus diz que aquela pessoa que jejua e ora vai alcançar uma recompensa diferente. Pelo fato dela estar jejuando. Entende? Então eu acho que, inclusive, o jejum, ele vai... A gente sabe do jejum intermitente, todos os benefícios, e a ideia nem é essa. Mas fora essa questão física, eu acho que o jejum ele também serve como uma possibilidade, uma amostra do quê? O Satanás ele vem pelo comer também, né? Também. Aquilo que vem na sua boca, porque ele não quer que vá coisas boas na sua boca, ele quer te envenenar. Assim como ele fez com Eva. O plano de Deus era coisa da antiguidade, né? Da época Sim, de Adão e Eva, né? sim. E né, assim como o pecado entrou no mundo através de uma mordida de um fruto, que a gente não sabe se é maçã, tá? Isso aí é conto. A gente Diz não que é tem. um fruto, né? Mas a gente não sabe. Podia ser, sei lá, Uma pitaia, mano. exatamente, tá? É Sei uma lá. pitaia, a melancia, Mas, sei lá. assim, a gente entrou pelo apetite. Jacó e Esaú brigaram pela primogenitura por causa de comida, do guisado lá. Satanás tentou Jesus quando ele estava jejuando pelo pão. Os discípulos estavam brigando lá pelo tipo de comida, se tinham ou não tinham que comer. Ou seja, a alimentação é uma forma assim de Satanás entrar na nossa vida. E quando nós jejuamos, nós afastamos essa possibilidade. Né? E, cara, é assim, o Satanás ele tem acho que um dos planos com muito sucesso que ele tem é justamente criar comidas que sejam altamente alucinógenas, palatativas, né? Tipo, o cara come aquele negócio assim, cheio de molho, cheio de tempero, cheio de treco, cheio de glutamato, cheio de, que delícia, e depois ele fica lá empanturrado, não consegue produzir, não consegue ler a palavra de Deus, se ele lê, ele não entende. A Karina, cara, ela foi no McDonald's um tempo atrás. Cara, ela tinha um plástico de uma embalagem, mano, um lanche, cara. É, Aí, não, um plástico, beleza, grande. Ela conseguiu tirar, mas eu fico imaginando, já pensou em uma coisa assim, tipo, sei lá, mano, uma coisa que não, mas, engasga, uma mas coisa que.
Mesmo que o lanche tenha vindo sem nenhum plástico, Lucão. Você já pensou, você já viu, por exemplo, já que você usou o exemplo do McDonald's, né? Você já viu aqueles testes que os caras fazem com o lanche do McDonald's? Que o cara deixa 5 anos, 2, 10 anos, 20 anos e o lanche não. Não perece, né? Por quê? A quantidade de química, a quantidade de. é, 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 como é que chama lá para manter ele? Conservantes, né? Conservante e tudo mais. Mano, agora aí Cara, você fica ingerindo aquilo ali, você acha que aquilo ali não vai fazer nada com você? tu é a estrelinha, né? Que não dá É, nada, né? Faz muito tempo que eu não vou nesses lugares. Eu, McDonald's mesmo, cara, eu posso contar nos dedos das vezes que eu comi. Eu gosto do Burger King, até quando eu como lá. É a mesma coisa, né? Mas assim, eu quando quero comer lanche, eu faço em casa, cara. sim, sim, mas isso que eu tô falando, o ponto aí é que Satanás, ele tem objetivos. O objetivo dele é o Sim, quê? Fazer com que você não seja salvo. Então, ele vai te atacar pela luxúria, ele vai te atacar pela fama, ele vai te atacar pelo dinheiro, ele vai te atacar pela comida, ele vai te atacar pelo que você ouve, pelo que você vê, pelo que você gosta. Porque o cara não interessa por onde. Ele quer achar um meio. Então, o jejum, você está fechando uma porta dele, né? Entende? Então, assim, tem gente que faz jejum de comida, tem gente que faz jejum de coisas, né? Tipo assim, não, por tanto tempo eu não vou fazer tal coisa, enfim. Mas é aquilo que a gente conversou uma vez. Satanás não treme pelas coisas que você começa a fazer. Ele treme pelas coisas que você deixa para trás. Aí ele fala, bom, a gente está perdendo o terreno. Porque você deixa de comer certas coisas, você deixa de beber certas coisas por causa de Cristo, você deixa de assistir essas coisas, você deixa de falar algumas coisas, você deixa de. Aí ele fala assim, ei, peraí, cara. Entende? Então, eu entendo que o jejum é uma das formas de nós nos colocarmos e nos humilharmos e falarmos, Deus, você é quem está no comando da minha vida, mas eu estou me humilhando e eu espero que você olhe para o que eu estou pedindo. Não é moeda de troca, mas é uma demonstração não vou dizer máxima, mas é uma demonstração válida da sua posição frente ao Criador do universo. Entende? Então, olha só. A gente leu lá que a maneira de Daniel resolver os problemas era confiar em Deus, desde a sua juventude, quando ele foi levado cativo à Babilônia, até os últimos anos. A sua vida teve uma vida, Daniel teve uma vida distinguida de oração. Além de orar, o idoso profeta eliminou da sua dieta todas as iguarias naquele momento, né? Ele substituiu por pão e vegetais e bebia água. Alimentava-se de comida mais simples, apenas o suficiente para manter-se vivo, até que as suas orações fossem respondidas, né? Então, olha só, a gente vai parar aqui porque eu sei que para você tá tarde também, a gente começou um pouquinho mais tarde, mas aí depois a gente vai, porque se a gente começar a falar das interpretações, a gente vai mais uns 40 minutos aí. Vou anotar Então, aqui, ó, a gente parou. a gente vai responder os 5, a pergunta 5. A gente vai começar a responder a pergunta 5. Tá, Tá bom? beleza? Beleza, então. Vamos fazer oração para a gente terminar? Vamos sim. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é bom todo o tempo. O Senhor já tinha predito as coisas que iriam acontecer. E Daniel, o teu servo amado, como o Senhor mesmo chamou, ele também se humilhou, Pai, porque ele também estava aflito. Ele também tinha suas dificuldades. E que nós sigamos o exemplo dele. Que nós sigamos o exemplo de Daniel. Que
no momento em que nós precisarmos de Ti, nós nos humilhemos, jejuemos em segredo, para que o Senhor possa nos ouvir, mas para que seja, acima de tudo, feita a Tua vontade, e não a nossa. Obrigado pela vida do Lucas, obrigado pela oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Amém. Nos dê uma semana contigo, Pai, onde cada dia nós possamos louvar o Teu nome, o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Com perdão dos nossos pecados nós pedimos, agradecendo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Falou, Valeu, maninho. maninho. A gente vai se falando. Quando eu Até falar mais. com o rapaz lá, eu te aviso. Fechou. Valeu. Valeu, Léo. Tchau.